A paz do Senhor, meu querido irmão. Estamos dando início a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, nesse quarto trimestre do ano 2022, último trimestre desse ano. A revista desse trimestre das lições de adultos, que tem o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Então, nesse trimestre, estaremos estudando, como nós vimos na lição passada, na lição 1, a respeito do livro de Ezequiel. Na lição passada, a gente fez uma abordagem geral a respeito do livro, onde falamos as partes em que ele é dividido. O livro de Ezequiel é dividido em 3 partes. Nós estaremos estudando nesse trimestre a primeira e a terceira parte do livro. A segunda parte nós não estaremos estudando nessa revista. Até a lição de número 7 estaremos vendo a primeira parte do livro de Ezequiel, e da lição 8 até a lição 13 nós veremos a terceira parte do livro de Ezequiel. Vimos ali que há um ponto de interseção, de divisão entre essas partes, que é, no caso, a destruição de Jerusalém. Isso nós vimos na lição passada, na lição de número 1. Então, antes, nessa primeira parte, antes da destruição, havia uma mensagem de juízo iminente, de um juízo que haveria de vir. E após a destruição de Jerusalém, que é a terceira parte do livro de Ezequiel, que nós estaremos estudando a parte da lição número 8, são mensagens de consolação. Também, dentre essas lições, estaremos vendo alguns aspectos escatológicos, falando a respeito de coisas futuras, coisas que nos interessam. Também vimos na lição passada o início ali do livro de Ezequiel. Nós estudamos o capítulo de número 3. A lição de hoje, nós veremos a lição número 2, que será estudada nas escolas bíblicas dominical, nas igrejas, no dia 9 de outubro de 2022. Ela tem o título Vem o Fim, que faz parte aí de vários versículos que estão inclusos na leitura bíblica que nós estaremos analisando, que está incluso no capítulo 7 do livro de Ezequiel, que será estudado aqui hoje. O textuário, está em Ezequiel no capítulo 7, versículo 2, diz o seguinte: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. E aqui é a verdade prática. O autor diz que o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, o perigo que está próximo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Como nós vimos na aula passada, havia um juízo que haveria de vir sobre Israel. As pessoas até não acreditavam que esse juízo viria, por isso até rejeitaram a mensagem ali de Ezequiel. Muitos rejeitaram a mensagem de Ezequiel porque não acreditavam que o juízo ele haveria de vir sobre o povo. Mas Deus ele avisou através dos seus profetas que esse juízo, a sua justiça, seria aplicada sobre o povo de Israel devido aos seus pecados. Então a gente vê que esse perigo era iminente, era algo que estava prestes a acontecer. Então você vê a urgência aqui, nós veremos aqui na aula de hoje, mostrada através das expressões de Ezequiel, nesse capítulo número 7, quando eles veem o fim vem, e repete essas expressões várias vezes, utilizando aí o verbo vir, repetidas vezes, de modo a dar a entender que está vindo, dando uma ideia de urgência para a aplicação do juízo divino sobre a nação de Israel, que nessa época já estava sob o domínio da Babilônia. Já havia sido ali dominado pela Babilônia, alguns tinham sido levados já cativos, o caso, por exemplo, de Ezequiel, que pregou para as pessoas que estavam cativas. Como nós falamos, Jeremias, por exemplo, pregou para aqueles que estavam em Jerusalém, enquanto Ezequiel pregou para aqueles que estavam cativos na Babilônia. A leitura bíblica ela se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 7, dos versículos 1 ao 10, nós estaremos falando a respeito dela no decorrer da aula. Então os irmãos fazem aí a leitura e no decorrer da aula a gente vai lendo aqui esses capítulos
e explicando, né? Fazendo uma leitura e explicando cada um desses versículos conforme formos passando aí pelos tópicos. Então aqui na introdução o autor ele diz assim: o juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais, né? A gente vê, na verdade, os destinatários originais eram as pessoas de Israel, a gente vai ver aqui no tópico 1, mas havia, né, aí um caráter escatológico, né, cósmico nessa mensagem, porque ela tinha um alcance universal, né? É uma mensagem que valeu para a época, os destinatários originais eram o povo de Israel, mas tem um caráter, um aspecto escatológico, de coisas futuras, falando a respeito de acontecimentos que haverão de acontecer. E aqui ele diz assim: os contemporâneos de Ezequiel, na Babilônia, e até mesmo em Jerusalém, recusaram a mensagem dos profetas, como a gente já falou aqui, principalmente de Ezequiel, que no caso estava pregando para os conterrâneos dele, no caso, que estavam cativos, né, que foram junto com ele para a Babilônia, e Jeremias, que no caso pregou lá em Jerusalém, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruísse o templo, né? Eles não acreditavam que a destruição do templo iria ocorrer, né? Para eles aquilo ali era impossível, por isso rejeitaram aquela mensagem. Ah, não, ele levou a gente, mas Deus vai nos restituir, Deus vai trazer a gente de volta, não vai permitir que o templo seja destruído. Isso era o que eles pensavam, né? Mas a lei, a gente vai ver aqui hoje também, mostrar alguns versículos, era bem clara quando falava a respeito das bênçãos provenientes da obediência, mas também das maldições provenientes da desobediência, e uma dessas era serem levados cativos por outras nações. Então, aqui a gente vê, dando sequência, né, no livro de Ezequiel, nós vimos nos 3 primeiros capítulos ali do livro de Ezequiel, que inicialmente Ezequiel viu ali a glória de Deus, no capítulo 1. No capítulo 2, também no capítulo 3, ele recebe a sua missão e toma conhecimento da mensagem que ele haveria de levar às pessoas, e é posto ali no capítulo 3 como atalaia sobre a casa de Israel, como nós vimos na aula passada, né? Ele é posto como atalaia sobre a casa de Israel, ali naquele primeiro momento, né? Lá no capítulo 33, vamos ver que novamente Deus ele vai colocar novamente Ezequiel como atalaia sobre a casa de Israel, mas para trazer outra mensagem, uma mensagem com outro cunho, né? E aí no capítulo 4 e 5, né, continuando o livro de Ezequiel, hoje a gente vai estar estudando aqui o capítulo 7, nos capítulos 4 e 5, Deus, no final do capítulo 3, tinha proibido Ezequiel de falar, até que ele desse ali a autorização. Mas no capítulo 4 e 5, apesar de Deus ter proibido ele de trazer a mensagem oralmente, ele trouxe a mensagem através ali de símbolos, de sinais para o povo de Israel. Então a gente vê que ele trouxe ali mensagens a respeito do cerco de Jerusalém, né, da cidade de Jerusalém, mostrando através ali de simbologias, né, com tijolo, enfim, mostrando ali no capítulo 4, né, o cerco de Jerusalém, falando também a respeito da fome que haveria de vir devido ao cerco, né, as consequências desse cerco, uma delas era a fome, e também mostrando a destruição de Jerusalém, que se daria através da fome, da peste e também da espada, aí já no capítulo de número 5. Nos capítulos 6 e 7, a gente vê agora que a palavra do Senhor, ela vem até Ezequiel, agora de forma externa, né? Vem de Deus para Ezequiel de forma externa, de forma direta para Ezequiel e também de forma audível, compreensível, né? Veio a palavra do Senhor até Ezequiel, de forma que ele pôde compreender e passar para as outras pessoas. Então a gente vê aí uma série de mensagens falando a respeito, né, predizendo as desolações que viriam sobre a nação, sobre o povo de Israel e também os juízos que haveriam de vir sobre aquele povo, né? Esses são os capítulos 6 e 7. E na lição de hoje nós estaremos estudando, né, uma parte do capítulo 7 do livro de Ezequiel,
onde ali o profeta, por meio de uma poesia, né, um gênero literário poético, ele anuncia o juízo iminente, né, que estava prestes a acontecer, que viria sobre a nação. E ele faz uso desse gênero literário, né, a poesia, o gênero literário poético, já que a poesia ela se sobressai em relação às outras, porque ela tem uma beleza, né, a poesia ela é mais bela, chama a atenção, e também ela é de fácil memorização, para que as pessoas viessem ali a memorizar a mensagem que Ezequiel queria passar da parte de Deus. Então a gente vê que, na verdade, a poesia ela foi utilizada aí com o objetivo que as pessoas memorizassem e não esquecessem a profecia divina. Então esse foi o objetivo de Ezequiel ter feito o uso aí da poesia. Nesse capítulo número 7, nós vamos estar estudando aqui hoje. Então no primeiro tópico, estaremos vendo aqui a respeito da profecia, né, a sua autoridade, o seu alcance e também o momento de aplicação, o tempo, né, em que essa profecia iria ocorrer. No segundo tópico, nós estaremos vendo a respeito, né, dessa condenação, desse juízo que haveria de vir sobre o povo de Israel. Por que estava vindo esse juízo sobre o povo de Israel? Por que Deus aplicou um juízo sobre o povo de Israel? O que era esse fim? E ele fala aqui no capítulo 7, né? Vem o fim. O que é esse fim? Aqui a gente vai ver o sentido desse fim no tópico 2. E também no tópico 3 estaremos vendo a respeito, né, do inimigo do povo de Israel, né? Aquele quem Deus iria utilizar como instrumento para aplicar o castigo sobre o povo de Israel. Né? Estaremos vendo aqui a respeito de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, né? Que foi o instrumento usado por Deus para aplicar a sentença, o juízo sobre a nação de Israel. Então aqui a gente vê que no tópico 1 ele fala a respeito da profecia. Vou ler aqui algumas partes e a gente vai falar no tópico 1 como um todo, né? Aqui ele fala, né, na introdução, ele cita, né, os versículos 1 e 2, ele diz: veio a palavra do Senhor a mim, assim diz o Senhor Jeová, e isso mostra que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel, né? E a expressão Adamá Israel para a terra de Israel, ela indica, né, que a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território iria acontecer no próprio território do povo de Israel, e mais ninguém, né, deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, porque ele tem também um caráter cósmico, né, um caráter universal, que abrange todo o mundo, né. Então nós vemos aqui, na verdade, o aspecto escatológico também dessa mensagem. Ela não é restrita somente aos destinatários originais, né? Ela é expansiva, ela alcança também outras nações, né? E aqui também ele diz que quando, né, que essa mensagem vai ocorrer? O agora, no versículo 3, é no hebraico atá, agora, que ressalta a iminência do fim, né? Quanto está perto ali esse fim. Então aqui esse primeiro capítulo ele fala, como eu falei, a respeito da profecia, mostrando a autoridade, o alcance e o momento da aplicação dessa profecia. E nós vemos aqui já no versículo 1, onde diz: depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo. Então aqui a gente vê uma fórmula, né, usual dos profetas de Israel, né? Os profetas de Israel faziam uso dessa expressão, veio a palavra do Senhor a mim, né? Era costume dos profetas, quando recebiam uma mensagem da palavra de Deus, escrever dessa forma. E isso daqui a gente vê, né, que agora, como já tem também no capítulo 6, né, além desse capítulo 7, Deus estava falando para Ezequiel, não mais por meio de visões, como Deus tinha falado anteriormente, mas agora a palavra dele veio diretamente para Ezequiel, de forma, né, externa, de forma direta e audível, né, onde ele pôde ali compreender aquilo que Deus queria falar para o seu povo, através dele, né, através do profeta. Então a gente vê que a mensagem ela vem diretamente de Deus, ela não vem por vontade de homem algum.
Então, não era Ezequiel que achava que Deus queria dizer algo, que sentiu de Deus algo. Não, foi Deus quem revelou para Ezequiel aquilo que ele deveria dizer, conforme ele deveria dizer. Da mesma forma que Deus falou para ele, ele deveria falar também para o povo de Israel, sem acrescentar. Sem, não, Deus me falou assim, mas eu acho que é dessa forma, eu vou interpretar aqui o que Deus falou. Não, Ezequiel ele transmitiu a mensagem da mesma forma como Deus havia falado para ele. Como a gente vê em 2 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 20 e 21, quando Pedro diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A gente já falou aqui a respeito da inspiração plena da Escritura Sagrada, né, da Palavra de Deus, e nós sempre citamos esses versículos em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, onde Pedro mostra que a Bíblia, a Palavra de Deus, ela não foi escrita, né, as profecias, elas não foram escritas por vontade de homem algum. Não foram homens que, eu estou sentindo de escrever isso aqui, escrevi. Não, foi Deus quem inspirou, encheu-os da sua palavra para que eles escrevessem ali. Então, a inspiração, ela é plena da palavra de Deus. E aqui a gente vê no versículo 2, continuando, ele diz: e tu, ó filho do homem, a gente falou isso aqui na aula passada, né, caracterizando ele como um humano, né? Assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. E aqui a gente vê que ele diz, né? Assim diz o Senhor Jeová. Aqui é o carimbo da autoridade divina da mensagem, né? Como o autor coloca aqui, a chancela de autoridade divina. Então nós vemos que, na verdade, aqui os profetas, né, eles fazem uso dessa expressão, mostrando que isso daqui não é nenhuma brincadeira. Ele repete até no versículo 5, quando ele diz, né, assim diz o Senhor Jeová, mostrando que essa mensagem ela não foi produzida por vontade humana. Foi uma mensagem que veio diretamente da boca de Deus. É uma mensagem trazida diretamente de Deus. É algo sério. Não deveria ser levado na brincadeira, deveria ser compreendido e obedecido, pois veio diretamente da parte de Deus. Felizmente, como a gente já falou aqui e vemos no livro de Ezequiel, muitas pessoas não deram ouvidos às palavras dele, assim como ocorreu também ele, no caso, ali na Babilônia, né, com seus conterrâneos, e Jeremias em Jerusalém. E aqui a gente vê também em relação ao alcance, né, ele fala aqui mostrando a autoridade, né, nessa primeira parte aqui no ponto 1, e em relação ao alcance da profecia, a gente vê que ela é destinada a Israel, né, no caso aqui o reino do sul de Israel, né, onde estava ali Judá, né, a cidade também de Jerusalém. Esses são os destinatários originais, né? Então a mensagem ela foi destinada originalmente a esse povo, mas vemos também que há aqui uma extensão cósmica, né? A mensagem ela tem um caráter escatológico, falando a respeito de coisas futuras, não somente para aquela época em que ela foi proferida, essa profecia, mas ela tem um alcance universal, com um caráter escatológico de coisas que ainda irão acontecer a respeito desse juízo divino. Então a gente vê aqui, o autor ele fala, ele diz que essa expressão utilizada, né, para a terra de Israel é Adamá Israel, e é diferente, por exemplo, e ela é encontrada somente no livro de Ezequiel, né, não é encontrada em outro lugar no Antigo Testamento. É diferente, por exemplo, das expressões que costumavam ser utilizadas, Eretz Israel, né, que também significa, né, a terra de Israel, né? Nesse caso aqui, Adamá Israel, né, está relacionado mais à questão do território, do solo mesmo. Por isso que o autor ele fala, ele indica que a justiça divina ela viria no próprio território de Israel, né? Porque é como se fosse no solo de Israel. Não somente sobre a nação de Israel, mas diretamente no solo. Porque eles pensavam ali que o templo não seria destruído.
A cidade de Jerusalém não seria destruída. Mas o que Ezequiel estava querendo mostrar aqui é que seria realmente a cidade de Jerusalém que seria destruída. Não somente aquelas pessoas seriam levadas cativas para a Babilônia, mas o território, o solo de Israel, lá de Judá, seria assolado, seria destruído. O juízo divino era sobre esse solo de Israel. Esse era, no caso aqui, o intuito de Ezequiel na hora de se expressar dessa forma, de utilizar a expressão Adamá e Israel. E a expressão os quatro cantos da terra, como a gente vê também aqui no versículo 2, é o que ressalta o caráter escatológico, onde ele diz sobre os quatro cantos da terra, no final do versículo 2. Como a gente vê lá em Apocalipse, no capítulo de número 7 e no versículo 1, João ele diz assim: e depois destas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Aqui ele fala a respeito dos quatro cantos da terra, a mesma forma como Ezequiel também havia falado lá na sua profecia, aqui no capítulo 7. E em relação ao tempo de cumprimento da profecia, que ele trata aqui no ponto 3, quando no versículo 3 e no versículo 8, ele traz a expressão agora, a palavra agora, do hebraico atá, que dá uma ideia de urgência, de algo iminente, que está prestes a acontecer. Então, nós vemos que o tempo de cumprimento da profecia era para aquele momento. Não era algo que iria acontecer no futuro, mais à frente, era para aqueles dias. O juízo era iminente. Quando Ezequiel começou a profetizar, quando ele foi chamado para profetizar, para trazer a mensagem da parte de Deus, 7 anos depois ocorreu a destruição ali de Jerusalém. Deu tempo, no caso, no seu ministério divino, 2 anos dele profetizar tanto a respeito da destruição de Jerusalém, como também trazer mensagens ali na parte final, que a gente vai estudar no final dessa revista nesse trimestre, mensagens a respeito da restauração e restituição espiritual do povo de Israel, que tem tanto um aspecto presente para aquela época lá, como também aspectos escatológicos a respeito de uma restauração espiritual do povo de Israel, algo que ainda irá acontecer. Então nós vemos aqui, até no versículo 8 também, depois do agora, ele diz: agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, depressa, trazendo aqui essa palavra mostrando que tinha um caráter de urgência o cumprimento dessa profecia, era algo que estava prestes a acontecer. Então, aqui agora dando continuidade no tópico 2, ele vai falar a respeito do fim, que vimos aqui o versículo 1 e versículo 2 do texto do capítulo 7, já iniciando o capítulo 3, mostrando a urgência para ocorrer essa profecia. Agora nós vamos ver o que falava essa profecia. Por que Deus estava falando isso nessa profecia para o povo de Israel? Qual o caráter dessa profecia, a respeito de que ela falava? Então a gente vem aqui que ele fala a respeito do sentido, sobre o fim. Ele fala do sentido, ele fala expressões repetidas sobre o fim e a repetição da sentença. Tem aqui nessa poesia, no capítulo 7, uma repetição, tanto de algumas expressões, como o caso do vem o fim, como também uma repetição da sentença. Deus ele fala e fala novamente a respeito da sentença. Repetindo, isso tem um objetivo. Falaremos disso daqui a pouco. Então aqui ele diz a palavra fim, do hebraico ketz, fim, destruição, ruína, morte, condenação, ou haketz, o fim, com artigo, trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento, derramamento do juízo divino. E aqui ele diz que a repetição das expressões, vem o fim vem, agora vem o fim, ela chama a atenção de qualquer leitor. A pessoa para, está só repetindo aqui essa expressão. E aí talvez a intenção de Ezequiel, como atalaia de Israel, tenha sido causar pânico no destinatário original. O povo estava sendo informado de que o juízo divino era
real, né? Muitas pessoas não acreditavam que Deus poderia destruir o templo ali em Jerusalém, destruir a cidade de Jerusalém, e foi o que aconteceu. E aqui ele diz que um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações, visto que a casa de Israel recusou esse remédio através, né, aí do arrependimento, né? Então nós vemos que o povo era um povo realmente rebelde, né? Era uma casa rebelde. É como Deus tinha dito para Ezequiel quando fez ali a sua chamada, pôs ele como atalaia sobre a casa de Israel, né? Ele disse que a função dele era falar, né? Infelizmente, as pessoas não iriam ouvir, mas ele deveria falar. Quer ouçam, quer não ouçam, ele deveria falar. Essa era a função de Israel. Como nós falamos também na aula passada, né, nós trazemos essa função para nós diante da sociedade de hoje em dia. Nós temos a função de levar a palavra de Deus, não de convencer ninguém a respeito do seu pecado, mas de levar a palavra, mostrar que a pessoa está em pecado e que há uma solução, que é o Senhor Jesus. Mas não podemos trazer ninguém à força, convencer ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Se a pessoa permitir que Deus trabalhe na vida dela e aceitar ao Senhor Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador. Então, aqui nós vemos, né, a respeito da palavra fim, o autor aqui ele mostra, né, ele traz do hebraico ketz, né, utilizado aqui por Ezequiel, primeiramente no versículo 2, né, quando ele fala, vem o fim, e aí ele repete 5 vezes ao longo desse trecho, né, nós vemos, vem o fim vem, e ele fala de novo, vem o fim vem no versículo 6, no versículo 3 também ele fala vem o fim, então é repetido 5 vezes, né, essa palavra fim, né, nesse trecho aqui de Ezequiel, e tem um sentido, como o autor fala, de destruição, de condenação, de morte, a aplicação do juízo divino. É o mesmo sentido que o profeta Amós, né, utilizou ali em Amós, no capítulo 8 e no versículo de número 7, quando nós vemos, vou abrir aqui Amós, capítulo 8 e os versículos, e o versículo número 2, ele anuncia ali o fim do reino do norte, né? O profeta Amós anuncia ali o fim do reino do norte. Amós, capítulo 8 e o versículo 2. Ele diz assim: E disse, que vês, Amós? E eu disse, um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim, né? Ou seja, chegou a destruição, chegou a condenação sobre o meu povo Israel. No caso aqui, o povo Israel, né? O reino do norte, né? As outras 10 tribos que foram subjugadas pelo Império Assírio, né? Antes mesmo do cativeiro de Judá, né? O cativeiro babilônico. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. Então você vê que Israel ali já havia alcançado, né? Transbordado o cálice da ira de Deus antes mesmo de Judá ir para o cativeiro babilônico, né? Aqui essa mensagem se cumpriu do profeta Amós, capítulo 8, versículo 2, e ali a expressão que ele utiliza fim é a mesma expressão que Ezequiel utiliza também aqui no capítulo número 7, né? Falando a respeito de destruição, de condenação, do julgamento divino sobre o seu povo, né? Primeiramente sobre as nações, o reino do norte de Israel, e em seguida também sobre o reino do sul, que foi Judá. E aqui a gente vê que, na verdade, desde Moisés, né, o povo de Israel ele foi instruído, né, a respeito de que a idolatria e a apostasia, né, o abandono de Deus, iriam levar a nação a um castigo, né, que seria a sua destruição e também a sua dispersão no meio dos povos, né, que a gente chama de diáspora. Né? A gente vê, por exemplo, lá em Levítico capítulo 26 e nos versículos 33 a 37, é bom a gente fazer a leitura. Eu vou ler aqui. Deus já havia falado para o povo de Israel as consequências a respeito da maldição, ou as consequências a respeito da desobediência, que seria, no caso, a maldição. Ele repete novamente em Deuteronômio, né, que seria uma repetição dessa lei, lá no capítulo 28, quando ali no Monte Ebal, algumas tribos,
elas emitem ali as maldições que viriam em decorrência da desobediência. Então aqui no versículo 33 até o 37 do capítulo 26 de Levítico diz assim: E vos espalharei entre as nações, e desembaiarei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Aqui, já falando a respeito de algo que haveria realmente de acontecer, que foi o caso do cativeiro babilônico devido ao descanso, né, que não havia, eles não estavam cumprindo os sábados ali do Senhor. E quanto aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá. Então, veja só o som da folha caindo ali estava perseguindo eles. E fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. E cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. E não podereis parar diante dos vossos inimigos. Então Deus já havia falado ali para o povo de Israel a respeito do seu juízo, a respeito daquilo que aconteceria se eles desobedecessem a sua lei e começassem a adorar outros deuses além dele. E, infelizmente, o povo de Israel cometeu esse pecado, se distanciou de Deus e se entregou à idolatria. Então, por isso, eles, devido à desobediência, tiveram uma maldição, um castigo, uma condenação da parte de Deus. Se eles tivessem obedecido, eles teriam a bênção da parte de Deus. Como é no caso lá do Deuteronômio, quando eles vão citar as maldições devido à desobediência, também citam no Monte Gerizim as bênçãos decorrentes da obediência a Deus. Então a gente vê que apesar de muitos anos aí eles ensinando a lei que Deus tinha dado ao povo, exortando através de profecias, apelos ao arrependimento, não houve uma mudança de atitude por parte do povo. O povo não retornou ali para Deus. Então a gente vê que a nação de Israel ela continuou na idolatria e buscando, né, através da idolatria, né, praticando abominações contra Deus. A gente vai ver mais a respeito dessas abominações na próxima lição, na lição de número 3. Mas eles ali não atentaram para a palavra de Deus, para as leis, para a lei de Deus, né, nem para as profecias, os profetas que Deus havia levantado para entregar as mensagens para que o povo se arrependesse, né, com o objetivo do povo se arrepender. E eles ficaram praticando isso aí até que o cálice da ira de Deus estava prestes a transbordar. É como a gente vê lá em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, na verdade, o segundo livro de Crônicas, no capítulo 36, segundo livro de Crônicas 36, e os versículos 15 e 16, diz assim: E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Então você vê que Deus ele vai suportando, na sua longanimidade, Deus suporta o pecado do povo. Mas chega um momento em que o cálice da ira de Deus ele transborda, e vem a justiça divina sobre o povo. E foi isso que aconteceu com Israel, como a gente vê aqui nos versículos 3 e 8, onde Deus diz, né, quando ele diz, agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira. E no versículo 8 ele diz também, né, agora depressa, derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti. Então você vê que Deus estava ali derramando a sua ira sobre o povo de Israel. Não era algo sem motivo.
Era porque o povo realmente não tinha obedecido, escutado a voz de Deus. Deus, ele é muito longânimo. Deus, ele é muito paciente diante das nossas atitudes. Muitas vezes a gente peca contra Deus e Deus vai ali tolerando aquilo. Deus vai sendo paciente conosco, permitindo que nós tenhamos a oportunidade de se arrepender do nosso erro e se voltar para Ele. Mas quando o cálice da ira de Deus transborda, a justiça divina é aplicada sobre o seu povo. Assim como foi com Israel, também é conosco. Não podemos ficar pensando, Deus ele é amor, Deus ele aceita nós como nós somos. Não, Deus não nos aceita como nós somos. Deus ele nos recebe como nós estamos, para nos transformar, para nos mudar, para que nós venhamos andar conforme a vontade dele. Mas infelizmente muitas pessoas com um discurso, Deus é amor, Deus é um Deus, Deus não é esse Deus que você está falando aí não. Deus não é um Deus que aplica penas sobre as pessoas, não. A verdade, Deus é um Deus justo. Deus era um Deus justo com Israel, Deus é um Deus justo conosco. Mas quando nós ferimos a santidade de Deus, pecando contra Deus, não há como ficar sem uma punição. Foi o que aconteceu com Israel. Então a gente vê que o castigo divino é compatível com a sua justiça. Nós vemos que não há para Deus amor sem justiça. Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus longânimo, mas Deus é justo. Faz parte da natureza de Deus. Não adianta você falar de um atributo divino, um atributo que pertence a Deus, sem falar dos outros atributos que também fazem parte da natureza divina. Deus revela esses atributos na sua palavra. Nos fala a respeito da sua natureza, a respeito da sua vontade, a respeito do seu plano para conosco. Devemos atentar para a palavra de Deus para compreender quem é Deus, de acordo com o que Ele quis se revelar para nós. Não podemos compreender totalmente quem é Deus, mas podemos compreender aquilo que está na sua palavra, para que possamos entender e andar conforme Ele quer que nós andemos. Então a gente vê que Ele havia avisado ali, de antemão, aquelas pessoas a respeito da destruição que iria vir sobre eles se eles não se arrependessem. Ofereceu para aquelas pessoas uma oportunidade de arrependimento. Enviou seus profetas, tinha ali a lei, falando a respeito das coisas erradas, dando oportunidade de arrependimento para o povo. Mas infelizmente, aquele povo não obedeceu. Então qualquer desobediência que viesse após o aviso divino, isso aí iria ferir a santidade de Deus. É um atentado contra a santidade de Deus e não pode ficar impune. Não podemos pecar contra Deus, ferir a santidade de Deus e sair impunes disso. Porque aí Deus não seria um Deus justo. Deus não seria um Deus de justiça. É o que estamos estudando nessa lição. Deus é um Deus justo, é um Deus de justiça. E o castigo que vem devido à desobediência, ele é diretamente proporcional à gravidade do pecado. A intensidade desse castigo é diretamente proporcional à gravidade do pecado. O que foi que aconteceu com o povo de Israel? Como a gente vê nos versículos 3, 4, 8 e 9, que na verdade o 3 e o 4, o 8 e 9 é uma repetição, né? Nós vemos uma repetição da mensagem dos versículos 3 e 4 no 8 e no 9, onde ele fala, né? Julgarei conforme os teus caminhos, trarei sobre ti as tuas abominações. E aí ele vem novamente no versículo 4, depois do versículo 3 diz, porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E aí no versículo 8 novamente ele diz, julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti as tuas abominações. E também no versículo 9, ou seja, 4 vezes é dito aqui, nessas repetições da mensagem. E ele diz, conforme, né, os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Então vemos que o castigo, o juízo divino é conforme o pecado cometido. Se andarmos corretamente, teremos bênçãos da parte de Deus.
Mas se desobedecermos a sua palavra, o castigo divino vem. E ele vem proporcional àquilo que nós fizermos contra Deus. E isso faz parte da lei da semeadura. É como nós vemos lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, quando Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Ou seja, tudo aquilo que ele plantar, ele vai colher. Essa é a lei da semeadura, e ela não falha. Então, devemos compreender que, se formos fiéis a Deus, ele será fiel para conosco. Mas se desobedecermos a Deus, o juízo divino vem sobre nós. Então nós vemos, na verdade, que há uma repetição aqui. E Deus faz questão de que o profeta Ezequiel ele repita essa sentença sobre o povo. E aqui o autor ele traz um ensinamento a respeito disso, da repetição da mensagem. Onde a gente vê que alguém talvez lendo aqui, né, uma primeira vez, né, possa até achar estranho. Que esse texto aqui está repetindo demais, mas há um objetivo na repetição do texto. O objetivo é fazer com que os destinatários absorvam aquela mensagem. Então a repetição, isso é provado, ela faz com que a pessoa aprenda. Veja, você lê um livro uma vez, você tem uma compreensão. Quando você lê novamente um texto, você vai compreender melhor. E se lê novamente, vai compreender mais ainda. Então a repetição, ela vai levando a melhora. Então nós vemos que aqui o objetivo é fazer com que aquela mensagem ela entre realmente na cabeça do povo, para que o povo entenda aquela mensagem. Veja, se isso aqui tivesse apenas uma vez no texto, poderia passar até batido. Mas a gente vê o grau de importância que é dado a essa mensagem quando isso é repetido. Então Deus está mostrando para o seu povo, através dessa profecia, que Ele é um Deus justo, que Ele não julga ninguém de acordo com aquilo que a pessoa não fez, mas sim de acordo com os caminhos que ela trilhou. De acordo com Ele vai colocar sobre elas as abominações que elas cometeram, e não aquilo que elas não fizeram. A gente vê que o apóstolo Paulo ele usa esse artifício das repetições, como ele falando aqui aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Aí aqui ele traz uma série de informações ali, de advertências para os filipenses. Então veja que há uma importância em se repetir. Às vezes a gente está ali pregando na igreja, falando a respeito de algo, irmão, vixe, irmão, você já falou disso aí já. Mas é importante reforçar, é importante falar novamente. É importante ressaltar quando aquilo tem um elevado grau de importância. Quanto mais importante for a mensagem que estivermos pregando, mais ela deve ser repetida, mais ela deve ser pregada. Por isso que não podemos nos cansar de falar a respeito da mensagem da cruz. Principalmente nos cultos de domingo, onde as pessoas estão, é o dia que mais vai, pessoas esperando ouvir algo da parte de Deus, descrentes, pessoas que não são evangélicas, e esperam ouvir algo da parte de Deus. É nesse dia que nós devemos aproveitar e falar da mensagem da cruz para que aquela pessoa venha se arrepender e ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Temos vários tipos de mensagens, mas devemos dar um maior grau de importância para aquilo que tem, ou melhor, devemos repetir cada vez mais aquilo que tem um maior grau de importância, aquilo que é mais eficaz. Então, são essas mensagens que devem ser cada vez mais repetidas. É isso que nós devemos fazer. Então nós vemos que Paulo ele fala, por exemplo, isso para Timóteo. Em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, Paulo diz assim para Timóteo, nos versículos 1 e 2: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, ou seja, insista, é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Quando? A tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortas, com toda longanimidade e doutrina. Então você vê que é um ensinamento que Paulo dá aqui. E é um ensinamento que nós temos aqui no livro de Ezequiel, nesse capítulo 7, quando ele está repetindo essa mensagem, mostrando a importância
de se repetir para que se absorva a mensagem que Deus quer passar para o seu povo. Então, nós devemos, pode parecer cansativo, às vezes, esse exercício de ficar repetindo, falar e falar. Mas devemos sempre estar fazendo isso quando uma mensagem ela foi importante. Repetir para que as pessoas elas venham aprender essa mensagem, absorvê-la e cumpri-la, a palavra de Deus. Então aqui no tópico 3, né, nós vimos já aqui no tópico 1 a respeito, né, da autoridade da mensagem, a respeito do alcance e quando é que ela iria ocorrer. Aqui no tópico 2 nós vimos agora, entendemos o que é a mensagem que Deus estava trazendo, essa mensagem de juízo, e por que Deus estava trazendo essa mensagem para o povo de Israel. E como o autor diz aqui, o objetivo na verdade era acabar com a idolatria, né, para que o povo entendesse que aquilo ali estava ocorrendo da parte de Deus, porque muitos não acreditavam que isso poderia ocorrer, para acreditarem que realmente a palavra de Deus ela se cumpre, que ela é viva e eficaz, né? Ela se cumpre em nossas vidas. E agora no tópico 3 ele vai falar a respeito dos inimigos, né? Que iriam ali aplicar esse juízo, esse castigo sobre Israel. No caso aqui do inimigo, né? Que iria aplicar esse juízo aqui inicialmente sobre o povo de Israel. E aqui ele fala que a vara já floresceu, onde ele diz, né, que há diversas interpretações que não cabem neste comentário, mas a mais aceitável e que é considerada essa vara como o rei Nabucodonosor, né? Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como a Zorrag, né? Um chicote para chicotear Jerusalém em Judá. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação dos castigos e Deus não mandou o rei proceder dessa maneira. Por isso o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia. Então nós vemos aqui, na verdade, que já no final do versículo 9, né, do capítulo 7, Deus diz assim: sabereis que eu, o Senhor, castigo, né? Como ele diz no final também do capítulo, do versículo 4, ele diz: sabereis que eu sou o Senhor. Né? Então ele mostra aqui que o castigo, ele vem, né, sobre a nação de Israel, não dos inimigos, mas dele mesmo. O castigo sobre Israel não vinha dos inimigos, o castigo sobre Israel vinha do próprio Deus. Como nós falamos, eles foram desobedientes à palavra de Deus e o castigo de Deus veio sobre a nação. Foi uma reação, né, uma resposta de Deus à desobediência do povo de Israel. A sua palavra. Essas nações inimigas, na verdade, elas eram instrumentos utilizados por Deus para aplicar o seu castigo, né, cumprir ali os seus desígnios, né, mostrando que Deus, mais uma vez aqui mostrando que Deus está no controle da história, né, que Deus ele controla todas as nações, Deus está no controle de tudo. Então a quem que o profeta se refere, né, com a expressão já floresceu a vara, no versículo 10, né? Quando a gente vê, ele diz, né? Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, né? Então, o que é que ele quer dizer aqui com já floresceu a vara, né? Aqui ele está se referindo, onde a gente vê, na verdade, que vara, aqui, ela tem, né, o sentido de castigo, né? A interpretação, como o autor diz, mais aceitável é que essa vara ela se refere a Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia. Aquelas pessoas ali já estavam sob o domínio de Nabucodonosor. E ele foi ali, né, usado por Deus para aplicar o castigo sobre o povo de Israel. Né? E em relação à expressão reverdeceu a soberba, como tem no final do versículo 10, né, provavelmente está associado ao orgulho de Nabucodonosor, né, que fez ali, né, que foi cruel na aplicação do castigo sobre o povo de Israel, como a gente vê em 2 Crônicas 36, no livro de 2 Crônicas, o segundo livro de Crônicas, na verdade, né, é a melhor forma de falar, né, no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 36, e no versículo 17, fala a respeito da aplicação do castigo por parte de Nabucodonosor. Diz assim: porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus mancebos à espada,
na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos mancebos, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os deu na sua mão. Então você vê aqui que ele realmente agiu, né, com muita maldade sobre o povo de Israel na aplicação desse castigo, né, que Deus havia ali colocado ele para castigar, mas ele agiu de forma muito pesada para com o povo de Israel. Como tem também aqui no capítulo 52 de Jeremias, nos versículos 10 e 11, diz assim: E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, que no caso o rei de Israel, de Judá naquela época, e também degolou os príncipes de Judá em Ribla, e arrancou os olhos a Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze, e o rei de Babilônia o levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia da sua morte. Você vê que era algo realmente muito pesado, né? Matou os 2 filhos na frente dele, então a última coisa que ele viu ali foi a morte dos 2 filhos, né? Porque ali, em seguida, os seus olhos foram furados, né? Então foi realmente algo pesado que ele fez com o povo de Israel, né? Não foi apenas um castigo, levar eles cativos, ali escravos, para que eles aprendessem que Deus é o único Deus verdadeiro e que se eles não estivessem adorando a Deus, eles iriam ser subjugados por outras nações. Esse deveria ser o castigo, né, que Nabucodonosor iria aplicar sobre eles, mas Nabucodonosor extrapolou os limites na aplicação desse castigo. Se ensoberbeceu, se orgulhou, né, achou que ele era superior ali, e por isso Deus, a ira de Deus, ela se acendeu contra a Babilônia, né, como Jeremias fala no capítulo 51 e nos versículos 55 e 56, já falando a respeito da ruína da Babilônia, né? Onde diz assim, 55 e 56 do capítulo 51 de Jeremias: Porque o Senhor destrói Babilônia, e fará perecer nela a sua grande voz, e as suas ondas bramirão como muitas águas, ouvir-se-á o arruído da sua voz, porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e sobre os seus valentes, e os seus valentes serão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. Então vemos aqui que havia um castigo já também preparado para a Babilônia, devido ao fato de Nabucodonosor ter sido orgulhoso. Como nós vemos depois ali, né, do reinado de Nabucodonosor, né, tiveram alguns anos também com outros reis, né. No caso, depois de Nabucodonosor, que reinou durante 43 anos, veio Evil-Merodach, que reinou 2 anos, Neriglissar, que reinou durante 4 anos, e depois veio Laborissoarcode, que reinou durante 9 meses, e ali teve o reinado de Nebonido e Belsazar, né, que Belsazar, no caso, está relatado na Bíblia, né, a gente vê o caso ali quando Daniel, no reinado da Babilônia, né, no livro de Daniel, vamos falando a respeito dele, reinou durante ali 17 anos, né, esses dois, né, Nebonido e Belsazar, durante 17 anos. Após isso, ali também teve uma profecia, no caso, no livro de Daniel, falando a respeito do final, né, do Império Babilônico. O Império Babilônico foi dominado pelo Império Medo-Persa, né? Foi dominado pelo Império Medo-Persa no ano de 539 a.C., né? Então a Babilônia, ela na verdade é um império antigo, né? Que deu início, né? Surgiu ali com Nimrod, né, de Noé, né, o autor ele fala aqui, né, fala a respeito de Nabucodonosor e da Babilônia, no ponto 3 e 4 do tópico 3. E a Babilônia, na verdade, ela surgiu ali com Nimrod, né, que é neto de Noé, a gente vê a respeito da sua história ali em Gênesis, e a Torre de Babel, né, que está ali em Gênesis no capítulo 11. Então a gente vê que, na verdade, ela foi uma nação poderosa, né, que teve o seu auge antes desse novo Império Babilônico, né, dos novos caldeus, né, que no caso aí Nabucodonosor estava nesse império, lá no primeiro Império Babilônico, em torno aí de 1793 a 1750 a.C., teve o seu auge com Hammurabi, né, onde foi descoberto no ano de 1906 o Código de Hammurabi, né, que está ali no Museu do Louvre, em Paris. Então, teve o seu auge, né, o Império Babilônico antes, depois teve uma queda, né, entrou em declínio,
E aí veio Nebopalassar, o pai de Nabucodonosor, e reinou, e em seguida o seu filho Nabucodonosor reinou durante 43 anos, e aí alguns anos depois houve a queda novamente do Império Babilônico para não mais se reerguer, né? Para não mais se reerguer. E aí a gente vê que na verdade a cidade da Babilônia, né? Ela era ali um centro, né? Irradiador da idolatria para os outros povos, né? Era isso na verdade que a cidade de Babilônia era, né? E outras nações elas vinham a idolatrar outros deuses através dos deuses da Babilônia, onde a gente vai estar estudando também na próxima aula. Aqui na conclusão da aula de hoje, o autor diz assim: os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Então, temos que estar conscientes disso, da lei da semeadura. Não há um pecado que não haja uma consequência. E Deus, ele nos oferece a oportunidade de arrependimento. Se nós nos arrependermos daquilo que fizemos de errado, Deus, ele é perdoador. Deus, ele é longânimo. Agora, se não nos arrependermos, devemos estar cientes de que o juízo divino, ele também será aplicado sobre as nossas vidas. Na próxima aula estaremos estudando a respeito das abominações do templo, né? Estaremos dando alguns outros capítulos aí do livro de Ezequiel, né? Mais especificamente nos capítulos 8 e no capítulo 9, a respeito dessas abominações do templo, né? Que eram decorrentes aí da idolatria do povo de Israel, né? Então, eu acredito que se você ficou até aqui conosco nesta aula, se gostou do vídeo, peço que deixe aí o seu joinha, curta esse vídeo. Se desejar também, se inscreva no nosso canal para acompanhar as informações semanais, né? Nós colocamos aqui semanalmente os vídeos a respeito das lições bíblicas da Escola Dominical. Peço que se inscreva no canal. E não se esqueça, né, de compartilhar também esse vídeo com os seus amigos para que eles venham se edificar na Palavra de Deus. E neste domingo, participem da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.